Você dorme bem? É daqueles que basta encostar a cabeça no travesseiro para pegar no sono ou briga com ele antes de dormir? Ou ainda, o que é pior, deita e dorme maravilhosamente bem, mas aí 2, 3 horas depois acorda e aí já viu, né? Rola na cama e não consegue pegar no sono outra vez. O Câmara Aberta de hoje fala sobre distúrbios do sono. Não sai daí, o programa está só começando. Olá, seja muito bem-vindo você que está em casa nos acompanhando. Aqui com a gente o psiquiatra especialista em medicina do sono, Dr. Bruno Moura Lacerda. Seja muito bem-vindo ao Câmara Aberta, primeira vez aqui com a gente, né, doutor? Primeira vez, agradeço a oportunidade, Miriam. Que bom. Doutor, andei dando uma pesquisada, porque eu acho assim que a maioria das pessoas conhece os distúrbios mais conhecidos, na verdade. Foi até redundante, mas insônia, ronco, apneia, só que são muitos, né? Nessa pesquisa que eu dei, encontrei pelo menos 15 distúrbios, e aí anotei alguns deles aqui. Tem narcolepsia, não é isso? Tem o sonambulismo, terror noturno, transtorno alimentar noturno, paralisia do sono, distúrbio de comportamento do sono. Mas aí a gente vai começar pelos mais conhecidos, aqueles que chegam no consultório. Quais são, doutor? Bem, Miriam, assim, são cerca de 85 distúrbios relacionados ao sono. Os distúrbios mais comuns são insônia e um distúrbio respiratório do sono, que é conhecido como apneia obstrutiva do sono. Mas mesmo assim, sendo distúrbios alguns mais comuns, as pessoas ainda desconhecem que esses distúrbios existem, que tem tratamento, que existe um profissional habilitado para acompanhar, né, o paciente. Então, um momento como esse é muito importante para a gente estar divulgando, né, esse tipo de patologia. A insônia, ela é uma patologia que acomete cerca de 30% da nossa população. E é o distúrbio mais comum por quê? Porque existe já um fator genético associado, existem pessoas que têm um maior favorecimento à insônia e o ambiente que vai favorecer a isso. É o mais comum, o distúrbio mais comum, É o né? distúrbio mais comum. Em um momento como esse que a gente vive, né, as pessoas mais endividadas, com problemas, né, o desemprego, né, então são momentos que favorecem mais esse tipo de transtorno, porque as pessoas se tornam mais ansiosas, mais preocupadas, começam a antecipar o desfecho de forma ruim na sua vida e aí levam esses problemas para a cama. Agora, quando é que uma pessoa pode perceber, por exemplo, que desenvolveu esse distúrbio? Porque esse fator, preocupação, o dia a dia, a rotina, isso causa insônia na gente uma vez ou outra durante a semana. Quando é que isso se tornou um problema, um distúrbio? Isso. A gente fala em transtorno quando começa a gerar um prejuízo funcional, um prejuízo no dia a dia da pessoa. E claro, deve haver uma frequência. Então nós falamos em que pelo menos haja uma dificuldade, né, em iniciar, manter o sono ou um despertar mais precoce do que aquela pessoa costumava a dormir. E deve haver pelo menos 3 vezes por semana, durante pelo menos 3 meses. Mas claro, se antes disso a pessoa começa a ter dificuldades para ir ao seu trabalho, para manter as suas relações interpessoais, porque a gente sabe quando o paciente fica privado de sono, altera o humor, ele passa a ficar mais irritado, pode acabar se sentindo um pouco deprimido, se sente cansado, não é? E muitas vezes começa a ficar ansioso, porque existe também um fator que é um fator perpetuador da insônia, que é quando o paciente ele começa a se preocupar muito com o fato de que talvez ele não volte a dormir. Vai chegando a hora, a noite vai chegando e ele já começa a se preocupar porque acha que não vai sentir o sono. Isso. E o que é muito comum também é que pelo fato de não dormir bem, no dia seguinte ele sabe que vai estar cansado e ele começa a fazer uso de estimulantes, né? Cafeína, energético, pó de guaraná, chá verde. Esses são alguns pontos que a gente vai perguntando ao paciente ao longo da consulta, porque muitas vezes começa a haver essa mudança de hábitos. E isso pode começar também a impactar no sono. Essa ausência, ela é insônia quando acontece à noite, né?
ou esse papel, isso pode acontecer de forma em horários invertidos. Por exemplo, durante o dia ele sente sono. Isso. Quem sofre de insônia ou não, ele não sente sono de forma alguma. Não, o comum é isso. Começa a haver uma inversão do ciclo sono-vigília. O paciente começa a não dormir à noite e aí começa a tirar cochilos ao longo do dia. Mas que a gente sabe que o sono do dia não é igual ao sono da noite, né? A gente foi programado para dormir à noite. Então, a liberação de hormônios à noite, há todo o encadeamento de estágios do sono que ocorrem ao longo da noite. Então, o sono não é o mesmo, não tem a mesma qualidade. E, em virtude da falta de sono à noite, o paciente começa a tirar esses cochilos ao longo do dia e aí ele começa a diminuir a pressão do sono na noite seguinte. Porque a gente tem que estar desperto para que haja a produção de uma substância que chama adenosina. Essa substância vai se acumulando no sistema nervoso central e isso faz com que haja um favorecimento ao sono à noite. Então, se a pessoa começa a dormir ao longo do dia, ela começa a perpetuar a insônia. Como a gente vai falar sobre vários distúrbios, eu vou fechar cada um deles. O senhor falou aí da insônia, como é que ela acontece, como é que ela é acometida, mas e o tratamento? As pessoas tomam, né, fazem medicamentos, se automedicam em casa achando que está tratando ali uma insônia. O ideal é procurar um especialista, então. O ideal é procurar um especialista porque a gente sabe que existem medicações que podem causar dependência, principalmente os medicamentos tarja preta, que na própria tarja já mostra esse alerta, né, que o medicamento pode causar dependência, e é comum, né, um paciente passa para o outro e aí não tem a orientação, né, basta uma pessoa tomar aquele medicamento por 6 a 8 semanas que pode ficar preso a um medicamento como esse. Existe um outro medicamento que é uma classe, drogas Z, está sendo muito difundido, que são 2 medicamentos aqui no Brasil, é o Zolpidem e o Exopiclona, que podem também, os estudos têm apontado que podem causar dependência. Então, quem estiver fazendo o uso desse medicamento, o ideal é que não use por mais do que 3 vezes por semana. A venda dele está sendo livre nas farmácias? É necessária a prescrição dos profissionais. Entretanto, muitos profissionais não orientam os pacientes que eles devem ter esse cuidado e não usar por mais também do que 6 a 8 semanas. Na verdade, o trabalho que é feito é esse, é uma desconstrução, certo? Que o paciente, a gente vai conversar com o paciente e mostrar para ele que ele dormia antes do problema. Depois ele passou a não dormir. E aí a gente vai orientar e vai tentar identificar se existem alguns fatores que estão prejudicando esse sono. Não necessariamente tem que haver uma intervenção medicamentosa. Quando há, a gente usa o medicamento, mas sempre busca uma medicação que não cause dependência, para que o paciente depois ele possa observar se aquele sono vai vir de forma espontânea e não antecipar e ficar tomando um medicamento, porque muitas vezes ele já vai ter o sono de forma espontânea, entretanto ele não dá nem tempo, né, de se observar. Então o ideal é que seja feita a higiene do sono, um banho morno à noite, uma leitura, realizar atividade física. Existem alguns alimentos que a gente fala também no consultório, que favorecem a produção de melatonina, que são alimentos ricos em triptofano. Então, o caminho, na verdade, é esse. Nada de celular também, né? A luz também. Por quê? Porque a luz de tela, a luz branca, a informação que o paciente está dando para o cérebro é que é dia. Na verdade, esse padrão sono-vigília, a gente orienta, né, o nosso relógio biológico através da luminosidade. Então, à noite, com a privação da luz, há a liberação de melatonina. E durante o dia, com o raiar do sol, a supressão da melatonina. E a melatonina favorece o sono. Então, o ideal à noite é que o paciente tome um banho morno, porque relaxa a musculatura, há uma diminuição da temperatura corporal. Isso favorece o sono também, porque há uma queda de temperatura à noite, que favorece o sono. Depois do almoço, a gente também tem essa queda de temperatura, por isso que a gente tem aquela sonolência. E aí a leitura é importante, por quê? Porque o paciente não vai estar olhando para uma tela, certo? Não vai estar aguardando nenhuma mensagem no celular, porque o ideal também é que o celular esteja no modo avião, porque muitas vezes ele está preocupado com uma mensagem que vai chegar. Não vai ter a luz, né, no olho. E o fato de estar lendo, ele está quebrando também a parte cognitiva, que é o fato que ele possa começar a pensar de que talvez não vá dormir. Ou mesmo que ele leve aqueles problemas do dia
para a cama. E aí fica lá deitado esperando esse sono chegar e esse sono que não chega. E isso vai aumentando ainda mais a ansiedade. Outro ponto importante é o uso de relógio. Porque quando a gente tem dificuldade para dormir, a tendência é que a gente passe a olhar o relógio. E isso vai gerando ansiedade, porque você começa a olhar a hora e vê que o tempo está passando e que no outro dia você vai ter que acordar para ir para o seu trabalho, que você tem demandas durante o dia, e o tempo já passou e você vai estar cansado no outro dia. Então isso também aumenta muito a ansiedade. Então esquece o relógio, vai para a leitura. Não tem uma hora, então, para dormir, né? Para as pessoas que... Não, o ideal é que as pessoas vivam ritmadas. Tenha um horário para ir dormir, certo? Uma coisa que é muito ruim, tanto o horário para ir dormir quanto o horário para se alimentar, o ideal é que a gente sempre sinalize para o corpo que existe um ritmo, inclusive o horário de fazer uma atividade física. É bom a gente manter isso, manter um ritmo. E existe, então, um relógio biológico? Cada pessoa tem o seu, é isso? Isso. Nós temos, né? Nós temos o relógio biológico. E isso é uma fonte de estresse até, o fato de saltar refeições, entendeu? Porque há um ritmo, o nosso ritmo, existe uma ciclicidade e existe essa relação com o claro e escuro e com a alimentação. Então o ideal é que a gente tente manter essa ritmicidade. Agora, doutor, dormir e acordar em vários períodos durante a noite, mas também conseguir dormir, isso é insônia? Porque a insônia a gente caracteriza aquela pessoa que não consegue dormir à noite, passa a noite acordada, até fazendo alguma atividade porque não consegue dormir. Mas as pessoas que acordam muito à noite e aí perde o sono por 1, 2 horas, volta de novo a dormir. Isso é insônia também? A pergunta-chave para essas pessoas que a gente faz no consultório é se durante o dia há um prejuízo. Como é que você acorda? Se você acorda bem, então não houve prejuízo algum. Ah, o meu sono me reparou. Mesmo assim, eu me sinto reparado. Então não há problema. Certo? Essa questão de número de horas, que é muito comum, né? As pessoas, eu queria saber quantas horas são necessárias. São necessárias o número de horas que você consiga acordar e se perguntar, eu acordei bem? Acordei bem. Então, se foram 6 horas, se foram 7, se foram 8, se foram 9... Então, cada pessoa tem um organismo, reage de uma forma. Né? O mais comum são 7, 8 horas. Mas não é obrigado que todo mundo tenha que dormir 7, 8 horas. Algumas pessoas têm que dormir mais horas, outras menos. Né? A gente estava conversando um pouco antes, aqui, inclusive falando sobre os adolescentes. Pronto, no período da adolescência, é comum que os adolescentes durmam um pouco mais, eles precisam de um pouco mais de horas. E às vezes eles têm que ir mais cedo para o colégio. E isso começa a gerar uma privação de sono para isso. Okay. Entre os distúrbios que a gente já citou, a gente falou da insônia até agora, mas aí tem o ronco e a apneia, que são também bastante conhecidos. Estão ligados ali? Um tem relação com o outro ou não? O ronco, a maioria tem, né, eu acho. Na verdade, olha, existem pessoas que ainda hoje acham que dormir bem é roncar, né? Se existe dormiu tão bem aquela... Que roncou a noite inteira. Que roncou a noite inteira, entendeu? E é como também se fala... para quem tem insônia, né? Na verdade, não é nem para quem tem insônia, é que existe a nossa cultura, né? Enraizado da nossa cultura de que Deus ajuda quem cedo madruga, né? Quem dorme perde tempo. E que, na verdade, não é assim. O sono é importante para reparar a gente. A gente tem que dormir bem para render bem. O ronco também não tem nada de bom, certo? Por quê? Porque está mostrando que há, na verdade, uma redução, né, da passagem de ar pela orofaringe. Então o ar está passando com dificuldade. Então aquilo já é um sinal. Por que isso acontece? Existem alguns fatores de risco. A testosterona no homem é um fator de risco. O sobrepeso. É muito comum o paciente ganhar peso e passar a roncar, sabe? O uso de medicamentos, como por exemplo esse tarja preta, o uso de álcool. Por quê? Porque relaxam a musculatura. O uso de relaxante muscular relaxa a musculatura. Uma mulher que apresenta SOP, síndrome dos ovários policísticos, há também uma tendência, o hipotireoidismo, e as mulheres na menopausa, porque há uma queda da progesterona e a progesterona ela consegue aumentar o tônus da musculatura. E aí com isso, aquela mulher que nunca roncou, ela pode começar a passar a roncar. E o problema realmente vai estar no fato de esse estreitamento ir reduzindo cada vez mais a passagem desse ar e aí começar a haver uma diminuição do fluxo ventilatório e mesmo pausas respiratórias. Então a pessoa acha que dormiu a noite toda,
e no outro dia acorda muito cansada, fadigada, sonolenta. Mas se perguntar se dormiu, ela vai dizer que dormiu bem. Mas essa pergunta, mas como você acordou? Ela sempre vai dizer que acordou com a sensação que o sono não foi reparador. Tá ok, doutor. Olha só, a gente vai chamar um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta ainda falando sobre esse assunto e outros também. Até já. João Pessoa é um lugar de muitas conquistas. Melhor capital para se viver no Nordeste. Modelo de gestão na América Latina. Cidade criativa reconhecida pela Unesco. Agora, venceu mais um desafio. João Pessoa foi destaque na redução da extrema pobreza no Nordeste, com um dos melhores resultados do país. Uma queda de 25% é com acesso à moradia, educação, novas oportunidades, que se faz uma capital humana. O Câmara Aberta está de volta, hoje falando sobre distúrbios do sono, com a ajuda aqui do doutor Bruno Moura Lacerda. A gente falou, na verdade, o senhor citou mais de 80 distúrbios, né, doutor? Mas aí a gente falou sobre a insônia, o ronco e aí a apneia. O que é a apneia? Pouca gente conhece, às vezes tem e não sabe, né? Isso. A apneia é um distúrbio respiratório do sono, onde o paciente começa a apresentar uma diminuição do fluxo ventilatório durante a noite, ou mesmo pausas respiratórias. E isso faz com que haja um acúmulo de gás carbônico a nível cerebral e o paciente começa a apresentar microdespertares. Ele não se dá conta que despertou, mas é aquele momento que ele se mexe na cama e há um retorno à vigília e inicia-se um novo ciclo relacionado aos estágios do sono. Quando ele aprofunda mais uma vez o sono, há uma pausa e aí ele volta à vigília e inicia novamente. E isso vai ocorrendo ao longo da noite de tal forma que no outro dia ele não tem a sensação de que o sono foi reparador. E ele não percebe que isso aconteceu. E ele não percebe, porque é um microdespertar. E aí como é que uma pessoa como essa, que tem a apneia, diagnostica e procura um especialista? Isso. Porque isso também prejudica no dia a dia, né? Isso. Ele deve procurar um especialista quando ele percebe que há uma sensação de fadiga, de cansaço importante ao longo do dia, uma sonolência diurna importante também. Em muitos momentos, assim, onde há uma ociosidade, há sempre uma tendência a um cochilo, a sonolência. Então, é o momento, né? E principalmente quando também o cônjuge percebe que o paciente ronca e que para de respirar. É comum, né, o marido ou a esposa relatar, né, essas pausas ao longo da noite. Chega a assustar também, Assustar, preocupar, né? Justo. Então o ronco está muito associado à apneia? Isso. Já é um agravamento, né? O ronco é um sinal e a apneia já seria um agravamento dessa redução do fluxo ao longo da noite. E isso vai gerar uma repercussão cardíaca, né? Porque há um aumento da frequência cardíaca, há um aumento da pressão arterial. À noite nós temos uma coisa, durante os estágios do sono, que é chamada descenso
pressórico. Há uma queda da pressão arterial porque durante a fase dos sonhos nós mobilizamos emoções e aí há um aumento de frequência cardíaca, um aumento de pressão arterial. E existe uma queda de mais ou menos 30% da nossa pressão arterial para que não haja nenhum pico hipertensivo. E para esses pacientes estão privados de entrar nessa fase, porque durante a fase dos sonhos há uma diminuição importante da força muscular, que existe um transtorno que é o transtorno comportamental do sono REM, que é quando o paciente começa a vivenciar os sonhos. Então ele sonha, ganha força muscular e começa a vivenciar os sonhos ao longo da noite. Esse paciente que tem apneia, quando ele vai chegar nessa fase do sonho, que é quando a gente não tem força muscular, porque senão teria esse outro transtorno, então sem o tônus muscular favorece a pausa respiratória. E aí ele não tem esse descenso e aumenta ainda mais essa pressão arterial. Doutor, e essas pessoas, né, as que roncam, as que têm apneia, elas podem desenvolver, além desses outros transtornos, outros problemas de saúde mesmo, assim, caso não... Sim. O comum são os pacientes. O paciente que apresenta insônia, apneia, que apresenta uma fragmentação do sono. Porque, na verdade, esses transtornos, o que eles podem gerar é uma fragmentação do sono e vai favorecer ao aumento do adoecimento mental, certo? Uma pessoa que está privada de sono cronicamente, que é o que a gente fala, pelo menos 3 meses de privação de sono, existe esse favorecimento. Então, transtornos de humor, transtornos ansiosos, certo? Há um favorecimento, um aumento da pressão arterial, problemas de arritmia, certo? Ganho de peso, porque à noite a gente libera um hormônio que chama leptina, que é um hormônio sacietogênico, então diminui a fome, né? Então, os pacientes que estão com insônia, que estão com apneia do sono, né, que tem alguma patologia do sono que fragmente o sono, não vai liberar bem esse hormônio. E aí começa a comer mais ao longo da noite e ao longo do dia. Esses transtornos, eles acometem crianças também ou Também. É só na fase adulta? Também. Na infância, nós podemos pensar nas crianças com apneia, as obesas, né, mais comuns. E também os pacientes que apresentam hipertrofia de adenoide. Então é muito comum o otorrino avaliar esse paciente e observar que aquela criança ela ronca e não tem sobrepeso. Então, a gente solicita uma radiografia de cavo e aí observa que existe uma hipertrofia de adenoide. Em relação à insônia, nas crianças é comum pela falta de limites, né, os pais que não conseguem fazer com que aquela criança vá para a cama naquele determinado horário, entendeu? Que fique privada de luz. O comum é que fique com um celular, com um tablet, né, com um videozinho, com a TV ligada, e isso vai prejudicando o sono. Outra coisa comum na infância, relacionada à insônia, é o erro de associação, que a criança só dorme se a mãe estiver embalando a criança, entendeu? Então, há essa dificuldade também. O ideal é que haja uma substituição, né, de que não seja necessário uma pessoa para fazer com que a criança durma. Então, muitas vezes pode ser um bichinho de pelúcia, um travesseiro, um lençol, né? Algo que faça a função... Construir isso. Isso, da pessoa. Porque isso aí vai gerar um dano até na mãe ou no pai, que tem que gerar aquele comportamento para que a criança, ou mesmo que fique no quarto, né, para que a criança durma. Ou seja, a presença dos pais, né? Isso. Doutor, tem aquelas pessoas que dormem repentinamente, assim, em qualquer lugar. A gente está aqui conversando, de repente o famoso pescou um peixe, né? Como a gente fala. Pode ser ocasionado pelo fato de não ter dormido à noite, mas aí o que eu achei curioso é que isso pode ser um outro distúrbio, né? Que é a narcolepsia. Não sei se eu falei certo o nome, mas esse distúrbio é comum também? Não, é raro. Ele acomete cerca de 0,5% da população e acomete mais adultos jovens. E é basicamente isso mesmo que você definiu. A pessoa ela começa a apresentar ataques súbitos de sono. E isso ocorre porque há um processo neurodegenerativo em uma área do cérebro que tem relação com a promoção da vigília. Então a pessoa começa a perder um sistema que é o sistema de hipocretinas. E
essa patologia ela é diagnosticada a partir, né, de um exame do sono, seguido de um outro exame ao longo do dia, para que a gente possa perceber que esse paciente realmente tem esse favorecimento e que nesse momento que ele apresenta esse ataque súbito de sono, ele entra no sono REM, que já é o estágio do sono. E é um sono mesmo? É um Ele sono mesmo. começa a dormir? Isso, ele tem um ataque súbito de sono e pode estar associado à cataplexia, que aí fica até mais fácil o diagnóstico, que é quando o paciente perde a força muscular. Então, pode estar associado também a esse outro transtorno. É neurológico. Isso, e aí o paciente tem que fazer uso de um medicamento, que é um psicoestimulante, um medicamento que ele promove vigília. Nesse caso, tem que fazer intervenção mesmo, né? É, farmacológica, se for apenas a cataplexia, a narcolepsia. Se for com a cataplexia associada, aí nós teremos que fazer uso também de um outro fármaco, e em geral são utilizados medicamentos antidepressivos, para impedir essa perda de força muscular. Nesse caso, para diagnosticar, a pessoa que está próxima ou você mesmo pode identificar isso? Por exemplo, eu conheço pessoas que adormecem, que dormem durante uma conversa, num café, mais tarde descobriram um problema neurológico, enfim. Mas nesses casos, é sempre assim ou não? A pessoa pode de fato estar cansada, não perceber e ir adiando essa consulta? Não, é tanto que assim, para a gente dar o diagnóstico, a gente tem que fazer, numa noite anterior, uma polissonografia, para que a gente tenha certeza que essa pessoa dormiu bem, e aí a gente vai avaliar no exame a eficiência do sono, porque ao longo da noite ele tem que ter dormido pelo menos 85% do tempo de registro, e aí no dia seguinte é que a gente vai fazer o exame para avaliar se ele apresenta, apesar de ter tido uma noite eficiente, esses ataques súbitos. O mais comum é uma privação de sono e a pessoa está sonolenta durante o dia. Doutor, distúrbios do sono, eles são diferentes assim entre homens e mulheres? Ou os dois estão ali para serem vítimas, né? Na verdade, existe assim, as mulheres têm mais, são mais propensas à insônia, certo? E os homens são mais propensos à apneia obstrutiva do sono. Isso por conta da composição hormonal, né? Os homens, pelo fato de terem testosterona, apresentam maior favorecimento a ter esse estreitamento da via aérea. Enquanto as mulheres, como elas apresentam uma alteração cíclica, né, mensal, então há um favorecimento à insônia. E aí é uma questão que, se nós unirmos os dois, a mulher com insônia e com um marido que ronca, então é bem complicado, né? Os dois vão se prejudicar aí, né? Isso. Entre os outros distúrbios tem um outro aqui, o sonambulismo. É real, ele acontece, né? Porque as pessoas criam muitas histórias às vezes, até quando é criança. Eu segundo familiares, já me disseram que eu já fui sonâmbula um dia. Sim. Nunca cheguei a confirmar isso. Mas acontece? As crianças são as maiores vítimas ou não está associado? A infância e a adolescência é o período onde a gente observa a maior proporção, né, do sonambulismo. A gente pensa também nessa questão ainda de uma imaturidade, sabe, entre os estágios do sono, e aí há uma ausência de dissociação entre os estágios do sono. E aí a criança entra nesse estágio, nesse estado, né, em que ela está dormindo, num estado entre o sono e a vigília. Ela está dormindo, entretanto ela ganha força muscular. E levanta. Levanta e geralmente ela vai realizar comportamentos complexos, né, automáticos. Então, se ela vai para o colégio, ela desce, abre a porta do quarto, desce uma escadaria, vai até o carro, ela pode fazer todo esse trajeto, inclusive pode pegar a chave do carro, entrar no carro, sentar no carro, entendeu? O problema do transtorno realmente é quando há uma recorrência, né? Começa a haver uma frequência, essa criança começa a se machucar, né? Ou mesmo começa a haver um sofrimento psíquico, porque existem pessoas que sofrem com isso, né? Que não querem estar fazendo movimentos involuntários ao longo da noite. Os riscos mesmo de cair da escada. Isso, entendeu? Então, mesmo quando a gente medica, certo? A gente sempre orienta aos pais
que é preciso ter as telas de proteção, tirar as chaves da porta, porque a criança pode ir e de forma automática abrir uma porta, abrir uma janela, apesar de estar medicada. Tirar objetos pontiagudos do quarto, certo? Então existe uma série, né, de precauções que nós devemos tomar para evitar um dano maior. E o sonambulismo, assim, uma vez você adquirido este distúrbio, ele não tem tratamento? A pessoa cresce com... Não, 4%, né, dessas crianças, elas podem continuar até a idade adulta, certo? E aí, para essas pessoas é que muitas vezes a gente tem que medicar. E a gente sabe que o que favorece mais ao sonambulismo, existem períodos de maior exacerbação, são os períodos de estresse. Então, para a criança, febre, né? Para o adulto, o estresse acadêmico, para o adolescente, o estresse acadêmico, né? Para o adulto, o estresse laboral. Mas não há o que se preocupar, então, para os pais que identificaram isso na criança? Os pais devem se A preocupar? preocupação maior é o risco, na verdade, de acidentes, né? Bom, tem outros, a gente ficaria aqui por mais 2 horas, talvez, conversando. A gente pode, inclusive, marcar outro Claro. programa para falar sobre esses distúrbios, né, doutor? Agradeço demais, vou ter que encerrar agora, mas muito obrigada pela participação do senhor. Eu que agradeço, Meire. É isso, vou ficar devendo, então, para a gente continuar falando sobre esse assunto. Agora, se você gostou do programa, quiser rever ele, já sabe, é só acessar o nosso YouTube, TV Câmara JP, lá tem todos os nossos programas, também ficar ligado nas nossas redes sociais e, claro, aqui, né, na TV Câmara. Até a próxima!